Disciplinas espirituais. Todo o processo da vida que envolve formação ou transformação envolve etapas disciplinares. O que isso significa? Para uma pessoa ter a sua formação física, ela vai precisar se submeter à disciplina, principalmente quando essa pessoa estabelece objetivos muito claros para onde ela quer chegar com relação ao seu físico, seja do ponto de vista da aparência ou também da performance. É o caso de um atleta, por exemplo. Para um atleta alcançar o máximo que ele pode com o seu corpo dentro de uma competição com outros atletas, é inevitável que ele tenha que passar por um processo disciplinar. A mesma coisa acontece quando nós estamos aprendendo alguma habilidade nova, por exemplo, um trabalho, uma profissão, quando nós estamos aprendendo a técnica sobre alguma coisa, seja isso uma coisa do conhecimento humano, uma formação acadêmica, seja aprender um instrumento musical, por exemplo. Todos nós vamos precisar passar por um processo de formação. E este processo de formação envolve a disciplina. Não existe formação sem disciplina. É exatamente a mesma coisa quando nós pensamos na nossa formação espiritual. O que nós cristãos falamos quando nós estamos falando de formação espiritual? Se você já é uma pessoa cristã, você, assim como eu, já foi exposto inúmeras vezes a textos bíblicos que mostram qual é o propósito de Deus para nós. Por exemplo, a palavra de Deus tem alguns mandamentos muito claros que valem para absolutamente todos nós cristãos. Sejam santos como eu sou santo. Essa é uma fala que aparece no texto de Levítico no Antigo Testamento, na primeira carta de Pedro no Novo Testamento. É um mandamento que se destina a todos nós cristãos. Sermos santos como o nosso Deus é santo. Agora vem a pergunta, e como nós chegamos lá? Como é que nós alcançamos este grande objetivo? E do ponto de vista bem prático e humano, humanamente impensável de sermos santos da mesma forma como Deus é santo. Como isso seria possível? Outros textos, por exemplo, em Efésios capítulo 5, verso 1, Paulo nos diz que temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. O mesmo Paulo diz em Romanos capítulo 8 que o propósito de Deus é que sejamos conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Efésios capítulo 4 diz que é da vontade do Senhor que cresçamos à medida da estatura de Cristo. Todos estes textos e tantos outros que a gente poderia citar mostram qual é o objetivo da vida cristã. Qual é o objetivo, o propósito primário de uma pessoa que crê em Cristo Jesus, uma pessoa que se diz cristã e comprometida com o Evangelho do Reino de Deus. A resposta para o como da santificação, a resposta para o como chegar a este grande objetivo, tem sido dada pela tradição bíblica e por toda a tradição espiritual cristã em termos de disciplinas espirituais. Então, assim como um atleta precisa se submeter a rigorosos treinos para alcançar o seu objetivo, assim como uma pessoa que escolhe uma profissão, que escolhe uma formação acadêmica, que escolhe um instrumento para tocar, ela vai ter que se dedicar a horas e horas a diversas disciplinas, conhecimentos, habilidades, para que se desenvolva aquelas habilidades necessárias para aquilo que ela está se propondo a fazer e aquele objetivo ao qual ela quer chegar. A mesma coisa acontece para a vida cristã. Talvez um dos grandes problemas dos cristãos, quando a gente conversa com eles, cristãos que já entenderam o Evangelho, cristãos que já entenderam que o nosso caminho é o caminho para a maturidade, não são apenas mais os cristãos que querem dominicalmente sentar num banco de uma igreja, ouvir uma pregação, cantar algumas músicas e entregar algum dízimo e aí eu volto a ser cristão no outro domingo. Nós estamos falando de cristãos que verdadeiramente entenderam a sua vocação, o seu chamado, que entenderam estes textos que eu mencionei. Textos que mostram que o nosso objetivo é a maturidade e o padrão da maturidade é a pessoa de Jesus Cristo. Para essas pessoas, nós precisamos sempre levar em consideração que um processo disciplinar está diante de nós.
E este objetivo não será alcançado naturalmente. Este é o grande conflito das pessoas. Ouvem dominicalmente ou até semanalmente textos que falam sobre quais são os propósitos de Deus para nós, aonde nós devemos chegar com a nossa maturidade de fé. Ouvem, leem textos, assistem vídeos, ouvem músicas que falam dessas coisas, mas não conseguem trazer isso à realidade das suas vidas. Não conseguem trazer estes mandamentos para o nível da obediência prática no seu cotidiano. O que lhes falta é a disciplina, porque elas ainda estão achando que vão chegar a este grande objetivo da vida cristã naturalmente. Isso é tão absurdo quanto uma pessoa achar que, olha, eu quero correr uma maratona, então para eu correr uma maratona, eu vou sentar no meu sofá todas as noites assistindo Netflix e comendo hambúrguer ou pizza. E no final de 6 meses eu estarei pronto para correr uma maratona. Você está usando a ferramenta errada, você está desperdiçando aquilo que existe de mais belo e bonito na criatividade humana, na vida humana, na dinâmica da vida. É a possibilidade de nos tornarmos algo diferente, a possibilidade de nos transformarmos em algo que hoje nós não somos, porque estabelecemos um objetivo, porque trilhamos passos práticos, disciplinados para alcançar este objetivo, porque perseveramos durante todo o caminho da disciplina para chegarmos aonde nós queremos chegar. Bom, se você quer ser um discípulo de Jesus de fato, o caminho são as disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais é a resposta do como da vida cristã, o como alcançamos este grande objetivo. A palavra de Deus é repleta de histórias que contam para nós como Deus mesmo escolheu este processo para a formação do seu povo. O texto de Deuteronômio, capítulo 8, do verso 1 até o verso 5, nos conta uma dessas histórias. O povo de Deus foi submetido a uma longa jornada de 40 anos de travessia de um deserto. Após ser libertado da terra do Egito, da terra da escravidão, este povo foi conduzido por Deus ao deserto e o texto de Deuteronômio nos diz que o objetivo de Deus era formar o seu povo. Era provar o seu coração e dar para este povo experiências concretas e duras até que serviriam a longo prazo na sua formação como povo de Deus. E Deus precisava ensinar este povo a confiar nele. Precisava ensinar este povo a depender dele. E isso não aconteceria de uma forma natural. Era necessário o período de disciplina. Todos os grandes personagens das Escrituras passaram por estes processos, onde Deus está nos conduzindo da imaturidade para a maturidade. A imaturidade, a nossa vida natural, onde nós somos guiados pelos nossos próprios desejos e as nossas próprias vontades. A partir do momento que começamos a caminhar com Deus, os nossos desejos, as nossas emoções de momento, as nossas inclinações pecaminosas deixam de governar a gente. E neste processo de caminhada para a maturidade, quando as disciplinas espirituais começam a atuar na nossa vida, quando conscientemente, intencionalmente começamos a fazer coisas que nos levam até a maturidade desejada, cada vez mais os nossos desejos vão sendo sufocados pela vontade de Deus. A vontade de Deus, o propósito de Deus começa a ganhar volume, ganhar corpo, ganhar prioridade na nossa mente, no nosso coração, na nossa vontade, no nosso desejo, nas nossas inclinações. É desta forma que Deus está formando o seu povo. Eu me lembro que em 2017 eu criei um objetivo para mim, pessoalmente. Eu decidi que eu correria a minha primeira maratona. E até então eu tinha experiência já com corrida, só que eu tinha ficado 10 anos sem correr. Isso significa que eu perdi completamente o meu preparo físico, ganhei bastante peso. Então em 2017 eu conversei com um treinador de corrida, amigo meu, e estabeleci esse propósito de correr a minha primeira maratona. A maratona escolhida aconteceria em setembro de 2018. Então eu teria ali, do momento em que eu iniciei de fato os treinos para a maratona, eu teria cerca de 10 meses para me preparar para essa maratona. O detalhe é que uma maratona
são 42 quilômetros, 195 metros. E quando eu estabeleci esse propósito, eu não conseguia ainda correr 5 quilômetros sem parar. Dos 5 quilômetros até os 42 quilômetros é uma longa jornada. É uma dificuldade tremenda e que envolve muitas áreas da nossa vida. Eu precisei colocar treinos diários na minha rotina, eu precisei mudar a minha alimentação, eu precisei mudar os meus horários e tempo dedicado ao sono e ao descanso, eu precisei fazer alongamentos e coisas que antes eu não fazia, isso não fazia parte da minha vida. Eu precisei mudar a minha percepção sobre o que é me alimentar. Deixei de comer simplesmente por prazer e por vontade e passei a comer por necessidade nutricional. A minha cabeça mudou. A minha vida mudou em diversos aspectos. Por quê? Porque um objetivo foi estabelecido. Eu quero correr a minha primeira maratona e eu quero que seja abaixo de 4 horas. Eu coloquei um tempo e coloquei uma meta para que isso acontecesse. E não deu outra. Eu terminei a minha primeira maratona em setembro de 2018 em 3 horas e 51 minutos. Deu certo. Aquilo para mim mudou a minha forma de viver, mudou a minha forma de me relacionar com a alimentação, com saúde, com tantas outras coisas. De modo que isso agora faz parte de mim. Eu nem preciso mais pensar, quando eu termino uma maratona, eu já estou pensando em qual é a próxima e estabelecendo um plano de treinos para a próxima maratona. O legal é que essa experiência muito pessoal minha, com o esporte, com a corrida, que tinha necessidades de saúde para que acontecesse, não era apenas uma meta para satisfação do meu ego, embora sempre tenha um pouquinho disso, mas isso me trouxe muita experiência, isso me trouxe uma maneira de enxergar o crescimento espiritual, as disciplinas espirituais, com olhos muito mais profundos, concretos, de modo que elas vão se materializando na nossa vida. Para mim ficou cada vez mais claro que nós jamais alcançaremos o objetivo da vida cristã. E este objetivo da vida cristã não é estabelecido por mim e por você. É estabelecido pelo Deus que nos chamou, por sua graça, por sua bondade, por sua vontade. Nos reconciliou consigo mesmo por meio do sacrifício do seu Filho e nos deu uma nova vida para viver. É este Deus quem estabelece esse objetivo. E uma vez que você e eu entendemos este objetivo, cabe a nós darmos os passos disciplinados, passos de obediência à vontade de Deus, para que a nossa mente, para que o nosso coração, para que os nossos hábitos, para que as nossas inclinações e vontades se convertam a Cristo Jesus, onde todos os aspectos da nossa vida estejam convergindo para este único propósito, o propósito de sermos formados à imagem de Jesus Cristo. Aonde muitos cristãos tropeçam, eles não têm clareza quanto ao objetivo de suas vidas. Pessoas que se dizem cristãs hoje ainda têm como objetivo de vida a formação acadêmica, têm como objetivo de vida a constituição familiar, têm como objetivo de vida o enriquecimento e tantas outras coisas que podem ser colocados como grandes objetivos de vida. Mas as pessoas cristãs se esquecem que o objetivo primário, a razão de ser delas é ser como Cristo. Eu posso sim ser bem-sucedido profissionalmente, constituir uma família, ser bom em um esporte, ser bom em um instrumento. Todos esses objetivos têm o seu lugar na nossa vida, mas nenhum deles define a nossa razão de ser. A razão de ser da pessoa cristã é ser a imagem de Jesus Cristo. E isso não vai acontecer naturalmente. Isso só vai acontecer por intermédio de disciplinas espirituais. Bom, o que nós estamos falando então desses passos? Quando olhamos para a vida de Jesus, nós encontramos diversas disciplinas espirituais acontecendo. E elas estão ali, nas entrelinhas dos textos, nas coisas que a gente vê Jesus fazendo. E é que ele não precisa fazer muito alarde para essas coisas, mas a gente percebe com olhos atentos que essas coisas estão lá. Por exemplo, Jesus acordava antes do que todos os outros discípulos, acordava ainda de madrugada, ia para um lugar afastado e passava tempo orando. Nessa simples ação de Jesus, que você vê em uma simples frase em um evangelho,
O que a gente vê Jesus fazendo? Fazendo parte do seu cotidiano, fazendo parte da sua agenda. O que a gente vê é Jesus separando um tempo de solitude, um tempo de silêncio, um tempo de meditação e um tempo de oração. Numa só, 4 disciplinas espirituais estão em atividade. E aí a gente se pergunta, mas como que Jesus foi como ele foi? É porque ele era Deus. E mesmo sendo Deus, precisou passar por disciplina. Precisou aprender por meio do sofrimento pelo qual passou. Ele, Jesus, o Filho de Deus, precisou aprender a obedecer. Assim nos diz a carta aos Hebreus. Em outro texto, por exemplo, João 4, quando os discípulos chegam da cidade com alimento, Jesus diz para os discípulos, eu não vou comer, eu tenho um outro alimento que vocês não conhecem. E ali, o que Jesus estava fazendo? Jejuando. O jejum é uma disciplina espiritual, bíblica e ativa na tradição cristã. Qual é a função do jejum? Nos aproximar de Deus. Servir como um meio de nós entendermos as nossas compulsões, as nossas vontades e aprendemos também a depender de Deus. O jejum não é um instrumento para você conseguir coisas de Deus. Disciplina espiritual não é sacrifício para Deus abençoar você. Disciplina espiritual é processo de formação do caráter de Cristo em nós. É disso que se trata. É a minha vontade, o meu coração, as minhas inclinações sendo transformadas e cada vez mais adequadas à vontade do nosso bom Deus. Por fim, John Stott foi um grande cristão, pastor, teólogo, e ele nos marcou, nos deixou um legado muito extenso, com diversas atividades e projetos missionários, evangelísticos, bolsas de estudo para formação de liderança cristã em tudo quanto é lugar deste mundo, nos deixou uma grande quantidade de textos escritos e dentre os inúmeros livros que ele escreveu, o último livro escrito por John Stott, para mim, pessoalmente, foi muito marcante. O título é O Discípulo Radical, onde ele escreveu ali, conscientemente, o seu último livro, as 8 características que, ao longo da sua jornada, o marcaram como características de um discípulo de Cristo. E bem na introdução desse livro, ele nos diz algo muito significativo. Ele diz assim, os cristãos se acostumaram muito cedo a serem chamados de cristãos. Isso é uma nomenclatura certa, está lá na Bíblia, está lá em Atos capítulo 11, isso não tem nenhum problema. O único problema é quando nós nos esquecemos o que é ser um cristão. Antes de os cristãos serem chamados de cristãos, eles eram chamados de seguidores do caminho, eles eram chamados de discípulos, pessoas que andavam com Jesus. Pessoas que andavam em Jesus, uma vez que Jesus é o caminho. Pessoas que andavam em direção a Jesus, uma vez que Jesus é a referência deste caminho. Ele nos alerta para um detalhe muito importante. Ser cristão é se lembrar todos os dias e em todos os momentos que nós vivemos sob disciplina. E a disciplina do Mestre Jesus. Todos os dias da nossa vida, nós vivemos em obediência ao Mestre Jesus. Vivemos sob disciplina. É impensável para nós cristãos olharmos para a oração, para a leitura da Bíblia, para a meditação como algo opcional. Como algo que eu posso escolher fazer isso ou não fazer isso. Ou até olhar para que isso é algo para aquelas pessoas mais espiritualmente elevadas. Não, meu irmão e minha irmã. Isso é o beabá, é o arroz com feijão da vida com Deus. A leitura da Bíblia, a oração, a meditação, o silêncio, a solitude, o jejum, a celebração, o serviço e tantas outras disciplinas espirituais que nós encontramos na Bíblia e na tradição. Elas existem para nos levar para o nosso caminho. Elas são as disciplinas da escola do Espírito Santo de Deus, que ao longo da nossa vida nos leva a ser a imagem de Jesus Cristo, nos conduz ao caminho por meio da formação, por meio da transformação, por meio da correção, nos conduz até o caminho de sermos como Cristo foi, sermos como Cristo é. Este é o objetivo nosso.
e as disciplinas espirituais atuam justamente para chegarmos a esse fim.